Hoje você vai ver que a relação entre tráfico de drogas ilícitas e autoridade e poder é uma relação muito antiga. E na videoaula de hoje vamos falar um pouco aí sobre o domínio inglês na China no século XIX e as guerras do ópio. Pois é, vamos lá então. Primeiro a gente tem que localizar isso temporalmente. O domínio inglês na China está ligado ao processo do imperialismo, que marca o século XIX. O que era o imperialismo? O imperialismo é uma ação promovida pelas grandes potências capitalistas do Ocidente, Inglaterra, França principalmente, né, essas duas aí, mas também outros territórios europeus, como Prússia, né, territórios italianos, entre outros aí, que vão expandir o domínio comercial sobre o mundo, olhando principalmente sobre Ásia e África, né? Assim eles vão poder explorar essas novas colônias do neocolonialismo do século XIX, né, removendo de lá uma série de produtos de matéria-prima para sua produção industrial e vendendo produtos industrializados para esses territórios, principalmente. Afinal de contas, era necessário um escoamento da produção industrial europeia, que tinha desenvolvido muito a partir da Revolução Industrial, ainda do século XVIII. No século XIX, se encontrava na segunda Revolução Industrial, que ampliou ainda mais a produção. Bom, vamos lá. Os territórios mais populosos que tinham na Ásia era a Índia e a China. A Índia aí sofreu um domínio inglês até que bastante rápido, bastante fácil, né? Então o mercado indiano acabou consumindo muito a produção inglesa, o que para os ingleses era bastante positivo, enquanto a China, a conta não fechava muito bem. Então os ingleses iam à China e compravam muito ali chá, porcelana e fugiu agora o terceiro produto, assim, e seda. Chá, porcelana e seda, né? E esse produto tinha uma boa aceitação na Europa, então se comprava na China e se vendia na Europa. No entanto, a conta não fechava aí. Por quê? Porque apesar de a Inglaterra conseguir altos lucros com esses produtos chineses, eles não conseguiam vender nada para os chineses. Os produtos ingleses não eram bem aceitos lá na China. A China já era um império consolidado há milhares de anos ali, né, com uma cultura muito tradicional. Então essa produção inglesa não conseguia entrar dentro da China. Aí, né, vai começar a ter um comércio ilegal que vai começar a auxiliar a reduzir esse déficit. O que é esse comércio ilegal? Comércio de ópio, né? Que raio que é o ópio? Ópio é uma droga altamente viciante, que cria uma dependência química tenebrosa e que era produzido na Índia e no Império Otomano. Índia, território de domínio inglês, né? Então, essa produção de ópio era levada pelos marinheiros ingleses e ele passou a ser vendido dentro da China, né? Inclusive, você vai encontrar registros ali de marinheiros ingleses que forçavam o consumo de população chinesa ao ópio na intenção de viciá-los, né? Então alguns, inclusive, tem gente que eram capturados e era introduzido ópio neles e para que gerasse essa dependência e aí passasse a ter um consumo. E quem fornecia esse ópio para a China? Os ingleses. Então, nessa relação de criar uma camada gigantesca de dependentes de ópio na China, vai fazer com que os chineses comprem produtos ingleses. Que produto? O ópio. Bom, dá para imaginar que você viciar uma população e levar a um aumento do consumo dessa droga vai ser um problema social dentro da China. E o Império Chinês não vai aceitar isso muito bem e vai começar a criar retaliações para esse comércio de ópio na China. Então, em 18 de março de 1839, o imperador chinês foi lá e proibiu o consumo de ópio e promoveu uma ação para conseguir ir lá e vasculhar esses navios ingleses, encontrar eles nos portos
e capturar essa droga e destruir ela, e conseguiu destruir 20 mil caixas de ópio. Vê, os ingleses tinham gastado dinheiro com esse ópio para poder vender dentro da China, e esse ópio foi destruído, né? Foi criminalizado o consumo de ópio dentro da China, o que vai deixar os ingleses bastante incomodados, né? A coisa vai piorar ainda mais quando alguns marinheiros bêbados ingleses mataram um súdito chinês, né? Justamente numa zona de comércio de ópio. Nesse momento aí, o Império Chinês achou que essa relação com a Inglaterra não estava favorecendo muito a vida na China e decidiu expulsar os ingleses de dentro da China. A Inglaterra não vai gostar dessa história não, vai achar que essa intervenção chinesa no próprio território, expulsando os ingleses, não estava de acordo com os interesses ingleses e vai decidir promover uma guerra contra a China. Começa então a Primeira Guerra do Ópio, que começa em 1839, com esse problema do súdito chinês morto e da captura das 20 mil caixas de ópio e da destruição, foi incendiadas essas 20 mil caixas de ópio, gerando prejuízo para a Inglaterra. Então a Inglaterra declara guerra à China. Bom, a China obviamente era muito mais populosa do que a Inglaterra, então assim, tinha uma quantidade de soldados infinitamente maior do que os ingleses. No entanto, a tecnologia bélica inglesa era muito mais desenvolvida. É só para pensar que estamos falando do século XIX, então quando você encontrava ali navios de guerra feitos de metal entre os ingleses, com canhões e o caramba 4, né? Como é que era a marinha chinesa? Era com embarcações de junco. Então a tecnologia bélica chinesa estava muito atrasada e obviamente os ingleses vão ter uma vantagem quanto a isso e vão ganhar a guerra, que vai se estender de 1839 até 1842. Nessa situação que a China perde, a China é obrigada a assinar um tratado de Nanquim, né, em agosto de 42, que acabou dando à Inglaterra uma série de benefícios. Entre elas, né, a Inglaterra conseguiu 5 portos, que eram os portos do Cantão, que já era meio que um domínio inglês antes da Guerra do Ópio, Fuzhou, Xinan, Ningbo e Xangai. Nesses portos passou a ter um navio de guerra inglesa ancorado permanentemente, e os ingleses estavam liberados para comercializar naqueles portos e vender ópio, né? Então, vê, olha o peso que isso gera para a imagem do imperador chinês, que havia há não muito tempo atrás proibido o consumo de ópio. A proibição do consumo de ópio gerou a guerra, os chineses perderam a guerra e ainda vão ter que permitir com que os ingleses vão lá, ocupem esses portos e vendam ópio dentro do território. Mais do que isso, né? Os chineses tiveram que pagar uma indenização bem poupuda para os ingleses e entregaram ainda para eles a ilha de Hong Kong, né, que ficou lá na mão dos ingleses ainda por 155 anos depois da Primeira Guerra do Ópio. Então, vê, essa presença de ópio dentro da China era um problema social e econômico, e agora tinha se tornado um problema político para a China. Então, obviamente, o Império Chinês, apesar dessa derrota, não vai ficar quieto. Vai perceber que vai ser necessário promover uma ação. Então, entre 42 e 1856, a China tenta se rearticular para conseguir eliminar esse problema do ópio dentro da China. E em 1856, oficiais chineses vão até esses portos para fiscalizar essas embarcações e invadem navios ingleses. Nisso que eles invadem navios ingleses, né? Isso aqui pode usar a palavra invadir, né? Já que o navio estrangeiro está no porto e sabe-se que tem uma ação irregular lá dentro, né? Então, quando os chineses vão lá e invadem para poder fiscalizar esses navios, a Inglaterra vê a oportunidade de ampliar o seu domínio sobre a China.
e declara uma nova guerra à China, chamada Segunda Guerra do Ópio, que vai de 1856 até 1860, né? E dessa vez os ingleses ainda ganharam o apoio dos franceses, que viram a oportunidade de achar uma boquinha ali na China. De novo, a superioridade bélica inglesa se faz presente e os ingleses vencem a Segunda Guerra do Ópio lá em 1860. Nesse momento foi assinado o Tratado de Tianjin, né, onde a Inglaterra vai ganhar, além daqueles 5 portos que ela já possuía, vai ganhar então agora mais 11 portos, né, 11 portos que eles vão poder utilizar como espaço de negociação e venda de ópio, né? A Inglaterra, a partir das 2 guerras do ópio, vai promover ali um domínio nos portos ingleses e uma destruição da cultura tradicional chinesa em prol desse consumo de produtos ingleses. Na imagem de que, olha, se vocês tivessem atendido a nossos interesses como os indianos tinham feito anos atrás, né, nada disso seria necessário, né, a gente estaria ganhando ainda muito dinheiro e vocês estariam aí, né, resumidos à sua insignificância oriental dentro do pensamento imperialista do século XIX. Vê a que ponto chega a moral dentro dessa situação econômica de busca de mercado, onde você vai lá e transforma uma população gigantesca, independente química, simplesmente para poder conquistar uma fatia de mercado e garantir um domínio sobre esse território, atendendo aos interesses da sua própria nação. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir, não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. É gentil da sua parte de assinar o canal, essa é a Prancheta do Setor. Eu sou o professor Fábio, você, meu nego, você deveria estar estudando.